3. Começa agora o perfil com Luciana Peixoto. E aqui vou receber hoje duas convidadas e um tema maravilhoso para a gente se falar. É um tema que precisa ser abordado, que precisamos realmente falar muito mais do que já estamos falando. Setembro é um mês que foi, eu vou ler aqui meu release, desde 2014, né, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10, a gente até falou, comentou, falamos, passamos vídeos, né? No dia 10 desse mês, oficialmente. Mas vamos falar essa semana e até o fim do mês sobre esse tema. Então, já vou dar as boas-vindas, o meu bom dia, minhas duas convidadas. Bom dia. Regina, psicóloga. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Juliana Munhoz, que veio do Rio de Janeiro, consultora de imagem e estilo, bom dia. Bom dia, Lu, muito obrigada pela oportunidade. Bom, perfil, né, a gente fala que a primeira vez que as pessoas vêm aqui, a gente tem que falar um pouquinho do perfil. Regina, fala um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho das suas formações, para a gente daqui a pouquinho já entrar no tema do Setembro Amarelo. Então, eu sou carioca. Moro em Petrópolis. Carioca? Sim, sou carioca. Olha. Moro em Petrópolis há mais de 20 anos. Fiz minha formação aqui na Universidade Católica de Petrópolis. Eu sou psicóloga clínica, terapeuta cognitivo-comportamental, psicopedagoga, especializada em avaliação psicológica. Agora estou fazendo mestrado em psicologia. E assim, sou uma apaixonada pela psicologia e por pessoas. Mãe do João Marcos e do Pedro Arthur. 2 rapazes de 24 e 21 anos. A Ju é minha amiga de profissão, consultora de imagem e estilo também. É verdade. A gente já se conhece há algum tempo. É um prazer receber você aqui. Vamos já deixar o convite para a gente falar sobre moda em outro momento. Vamos sim. Tá, então fala um pouquinho de você, um pouquinho do seu trabalho. Então, eu sou Juliana Munhoz, sou consultora de imagem e estilo. Também amo psicologia, amo pessoas, amo gente, amo me relacionar. Eu atendo basicamente mulheres, meu nicho é mulheres. E percebo que o Setembro Amarelo está intimamente ligado com a imagem pessoal, com a leitura que nós fazemos de nós mesmas. E é por isso que eu vim aqui bater esse papo, conversar com vocês e falar sobre o que nós enxergamos quando nós nos olhamos no espelho. Que não é só roupa, não é look do dia, não é a moda, mas é a Juliana, a Luciana e a Regina no nosso melhor, no seu melhor. E eu vim aqui entregar tudo que eu tenho para você hoje. Ah, é um prazer. Eu resolvi a gente se juntar, né, na verdade, a gente vai fazer o programa inteiro com as duas, para a gente dividir as nossas experiências, a gente ajudar uma a complementar uma frase da outra, porque, como a Ju falou, a gente vive num mundo hoje totalmente exposto, né? Assim, a gente está o tempo todo conectados na internet e a gente mostra só o que é bom. A gente está ali, né, tem filtros maravilhosos no Instagram para emagrecer, para cuidar da pele, para isso, para aquilo, mas e o nosso interior? Como a gente está? Será que a gente está bem? Será que a gente está sendo cobrado o tempo todo também pelaquela forma física perfeita? Então, o Setembro Amarelo, ele veio, né, desde 2014 para prevenir, né, para a gente alertar, para a gente ver o que será que está acontecendo, como se inicia essa depressão ou a ansiedade, como eu posso saber que aquela pessoa precisa de um pouco mais de atenção. Então, eu vou, né, conversar um pouquinho com você, Regina, que é especialista nisso. Quando a gente começa, quais os primeiros sintomas que a gente começa a pensar? Eu falei assim, caramba, eu preciso me preocupar. Tem uma frase muito importante que demonstra isso para a gente. E eu não tenho problema nenhum em falar aqui que em algum momento, eu lembro um momento da minha vida, um momento bem delicado, em que eu parei e veio a seguinte frase no meu pensamento: minha vida não faz sentido. Assim que eu pensei isso, como faço análise há muito tempo, sou da área, quando eu pensei isso, ao mesmo tempo, na mesma hora veio a seguinte ideia: eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu trabalho, eu estudo, eu faço coisas que eu adoro, eu estou doente.
Na mesma hora. No dia seguinte, eu já tinha procurado ajuda, porque eu percebi, eu estou passando por um momento tão delicado que a terapia não está segurando. Eu preciso de algo mais. Então, esse pensamento e esse sentimento, minha vida não faz sentido, porque se você pensar, Lu, a vida não faz sentido mesmo. A vida não faz sentido. Nós é que damos um sentido para ela. E cada um precisa, a cada dia, dar um sentido à própria vida. Seja através dos seus amores, seja através da sua família, do seu trabalho, de coisas que ama, dos seus bichinhos, sabe? Em algum momento você precisa se perguntar, eu estou dando sentido à minha vida? Eu estou fazendo alguma coisa que transcende, né, a minha existência? E aí entra muito a coisa da religião, de você fazer um trabalho voluntário. Tudo isso vai conectando você ao mundo e às pessoas. E muitas vezes a doença emocional, a doença mental, que tem muito estigma, ainda tem, porque assim, tudo pode adoecer, né? O corpo inteiro pode adoecer, menos o cérebro. E é incrível, porque é um órgão tão sensível, tão especial, com uma química tão difícil de equilibrar, por que não adoeceria? As doenças do cérebro são as doenças do século. Não vai se adoecer daqui para frente de nenhuma parte do corpo mais do que vai se adoecer do cérebro. E é essa doença do cérebro que faz com que você não veja sentido. E você precisa se preocupar com isso. Você precisa pedir ajuda, você precisa estar atento para isso. O corpo todo padece, né? Quando o seu cérebro adoece, sim, o seu corpo sim, ele é o piloto. O seu corpo fica cansado, sim, você fica sim. esgotada, você não consegue enxergar o belo, você não consegue enxergar nada de bom. Tudo que acontece é um grande problema, tudo que acontece é um peso, e aí você não entende, porque o cérebro não sangra, não falta um pedaço, não fica arranhado. Ninguém vê que está doente. Ninguém vê, não fica machucado. As pessoas, quando você tem febre, as pessoas não falam, levanta aí, vamos fazer o... Não, você está com febre, cuida de você. Mas se você tem uma doença que ninguém vê, as pessoas não compreendem. Né? E é muito séria, é uma doença muito grave. E esse programa está sendo preparado para você. Você que está assistindo a gente, né? A gente vai ter as reprises, a gente está lá no Facebook. Então, eu tenho certeza que em casa, ou algum do seu lado, primos, famílias, enfim, qualquer pessoa que esteja vendo a gente e sentindo isso, a gente está aqui para poder ajudar. A gente está aqui fazendo esse programa com temas para ajudar a população, para ajudar você que está assistindo. Então, Ju, agora pode chamar de Ju também, né? Ju. A nossa imagem, né? O que a gente vende. Nós, consultores de imagem, eu falo que a gente é um pouquinho psicóloga, Regina, porque é diferente de você fazer um personal stylist, é diferente de você falar de tendência, porque a consultoria de imagem, ela vai de dentro para fora. A mulher, ela tem que se sentir bonita, independente do tipo físico dela. Diante da nossa profissão e diante disso, a depressão, né? Acho que a gente está... A depressão, vem a ansiedade e vem a depressão, Regina. Sim, elas andam juntas. Entendeu? Uma é comorbidade da outra. Você pode ter depressão sem ser ansioso, mas a pessoa que sofre de ansiedade, sem tratamento, mais cedo ou mais tarde, ela vai desenvolver uma ou outra comorbidade. Portanto, até o distúrbio alimentar, de repente, até vem da ansiedade, porque você está se sentindo gorda, aí você vai comendo mais porque você fica mais ansiosa. Mas, enfim, isso não vamos fugir do tema. Ju, você como consultora de imagem, o que você fala pra gente através desse tema, dessa prevenção e diante do que a gente faz para as mulheres principalmente que estão assistindo a gente? A maioria das minhas clientes que eu atendi até hoje, elas não amam o seu corpo. No momento da consultoria de imagem, elas ficam de biquíni ou com roupa de academia, quando a gente vai medir o tipo físico. E aí eu faço a seguinte pergunta, Regina: qual é a parte do seu corpo que você não gosta? O que você quer esconder? O que você quer equilibrar? Como nós podemos usar a proporção, as estampas ao seu favor? E a mulher com o corpo lindo da academia, trabalhado, super jovem, fala: eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto disso, eu não gosto... Não gosta de nada. A mulher que fez bariátrica, e entrou numa calça que ela nunca imaginou que ela pudesse vestir na vida, eu pergunto: o que você quer esconder? Essa barriguinha aqui. Que não existe. Que não existe mais. Ela pode estar enxergando aquela barriguinha de antes dela fazer a cirurgia. A maioria das mulheres e dos homens também não conseguem se enxergar como verdadeiramente são.
E isso não só tem a ver hoje com as mídias digitais, que é um fator muito importante no Brasil. Os outros países, Europa, eles não usam as mídias digitais como nós usamos. O Instagram para o brasileiro é um termômetro assim absurdo. Em outros países a gente não encontra isso. Isso aqui é nosso. Então, quando a gente olha para uma foto no Instagram, quando a gente olha para uma amiga, ou liga a televisão e encontra mulheres maravilhosas, corpos perfeitos, aquela vida surreal, inimaginável, você olha para a sua vida, você olha para a sua realidade, você olha para aquilo que você construiu. E a Regina, mais do que ninguém, pode me complementar. Muitas vezes nós passamos coisas que nós não plantamos. Sofremos consequências de outras pessoas. Isso não depende de nós. E afeta basicamente a nossa imagem pessoal. Então ela contrata uma consultora de imagem, ela vai ao salão, ela faz compras, tentando buscar uma satisfação, tentando buscar uma felicidade, tentando buscar algo que ela não vai encontrar nas compras, que ela não vai encontrar na consultora de imagem e que ela não vai encontrar se ela tiver o corpo perfeito que ela tanto desejou. Porque não é de fora para dentro, né? Não é de fora para dentro. Então ela contrata uma consultora de imagem para ficar linda, para vestir a melhor roupa, para ter a melhor foto, mas por dentro ela está doente. Ela não se enxergou. Então, mesmo que ela tivesse o corpo perfeito ou o corpo imperfeito, ela sim poderia ser muito feliz. Tanto que faz a bariátrica e continua infeliz. Continua infeliz. Ela continua comprando roupas escuras e continua comprando roupa de um tamanho muito maior do que ela é. Gente, é muito difícil, né? É difícil. É difícil. Mas eu acho que a gente precisa prevenir isso tudo mesmo. Né, aproveitar mesmo que a mídia ela está usando muito mais esse Setembro Amarelo para a gente abordar esses temas e a gente precisa cair um pouco a ficha na realidade. Vamos dar valor às coisas sem ser tão materiais, né? Como um abraço. Um abraço faz uma diferença, você ouvir a outra pessoa faz uma diferença, né, Regina? Então, né, é o início, porque a gente não sabe o que está passando pelaquela cabecinha. Os jovens, principalmente. Uma coisa que eu trabalho muito, tanto nos meus pacientes, como quando eu saio, quando eu vou a mídias, quando eu vou a escolas, eu gosto muito de falar sobre a importância das nossas emoções. As nossas emoções, elas determinam, e os nossos pensamentos, quem você é, como você se vê. Então, assim, tudo começa com um pensamento disfuncional, negativo. E você começa a acalentar aquela ideia diuturnamente. Eu não tenho valor, ninguém gosta de mim, eu não consigo ser bem-sucedido, nada do que eu faço dá certo. E é progressivo, né, Regina? Devagarzinho. Sim, esse pensamento vai gerar uma emoção em você, isso a longo prazo vai comprometer o seu comportamento. Uma emoção que é uma coisa estanque, a emoção é uma coisa rápida. A raiva, a tristeza, a alegria, o nojo, ela é rápida, o medo, mas o sentimento não. Mas de tanto você acalentar aquele pensamento, aquela emoção, isso vai virar um sentimento. A raiva vira um rancor, a tristeza vira uma depressão, o medo vira uma fobia. E aí você, com esse sentimento instalado, você compromete todo o seu humor. E aí, quando esse humor está embotado, não há o que você veja, através dessas lentes do humor, que te dê o mínimo prazer. Você perde aquilo que é fundamental para o ser humano. Você perde a esperança. E sem esperança, sem que você veja uma luz no fundo do túnel, e à medida que as coisas vão acontecendo, porque na vida acontecem mais coisas ruins do que coisas boas, é só a vida sendo a vida. Eu falo para as pessoas, a vida não é mar de rosas, a vida sendo a vida é isso aí. É perder o ônibus, é perder o emprego, é perder um amor, é ficar sem grana, é a vida sendo a vida. Mas se você não tem esperança, você pensa que talvez a única solução seja você dar cabo da vida. E aí você acaba tomando uma decisão definitiva para um problema temporário. E é que às vezes não tem volta. Num primeiro momento, eu acredito que o empoderamento feminino ele atrapalha um pouco a leitura da mulher. Então, hoje, na minha experiência atendendo, as mulheres precisam ser muito maravilhosas, bonitas. A cobrança em cima da mulher é enorme. Então ela precisa ser muito bonita,
ela precisa estar muito bem cuidada, um corpo perfeito, ela precisa ser uma boa mãe. Porque tudo que der errado com o filho dela, a responsabilidade é da mãe. E a cobrança ainda é maior, porque agora a mulher, ela trabalha, Trabalha, cuida da casa, exatamente. ela Ela cuida do filho. empreende, porque o trabalho dela já não paga mais as contas dela, então ela tem uma carteira assinada e uma outra fonte de renda. Ela precisa ser uma boa filha, ela precisa ser uma boa amiga, ela precisa ter vida social. Não pode ter barriga. Não pode ter barriga, ela precisa comer uma comida super saudável, mas não é verdade. É verdade. Ela A pode gente não comer pode nem carboidrato, não pode carboidrato comer acabou nada. na vida. Pode. E aí, mas é verdade, Lu, e aí quando você se vê naquele ciclo vicioso, você fala, onde eu me encontro aqui? E aí você se perde de você Eu me mesmo. perco, e aí eu tô satisfazendo todo mundo, toda a sociedade. Eu cumpro aquele padrão, aquele perfil. E onde está a Juliana Munhoz dentro desse ciclo? Eu visto o que a mídia diz para eu vestir, eu faço o que as mulheres empoderadas dizem para eu fazer, eu frequento os lugares que as minhas amigas frequentam, porque eu sou uma média das amigas que eu ando, das pessoas que eu convivo. E no final, quando você deita no travesseiro sozinha, numa terça-feira, numa quarta-feira à noite, Sábado, você não tem à para onde noite, ir, se sábado à você não noite. saiu, se você não tem dinheiro, aí começa a entrar uma tristeza bem pequenininha no seu coração. Aí você pega o celular, Tá todo mundo na night, tá todo mundo viajando, todo mundo comprando roupa bota de aquelas fotos cara no maravilhosas. shopping. Que é uma grande ilusão. Grande Porque ilusão. é uma grande ilusão. Grande Porque aquelas ilusão. pessoas estão ali vendendo uma imagem, mas nós sabemos que dentro delas, Sim, elas estão com as sim. feridas delas. Mas, de alguma forma, elas precisam disso. Até para autoafirmação. Exatamente, De repente, autoafirmação. entendeu? E aí elas colocam, e você compra essa ideia. Compra e aquela tristezinha vai entrando, mas você não percebe. Aí no outro final de semana, mais um pouquinho de tristeza. Num ciclo de um ano, você ali você vai estar... te destrói. Te destrói e você não tem mais para onde voltar. E aí começa a depressão, né, Regina? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a produção para colocar o nosso WhatsApp, que a gente está ao vivo, né? O pessoal está em casa, está assistindo a gente ao vivo. E se você tiver alguma pergunta, quiser participar com a gente aqui, tô com o celular aqui do meu ladinho, você pode participar com a gente, 988531439. Se você tiver alguma pergunta, tanto para Regina, tanto para Ju, para partilhar com a gente, eu vou dar uma olhadinha. No próximo bloco, eu vou chamar os comerciais rapidinho. E você pode interagir com a gente sim, tá? Então, comerciais rapidinho e anota aí o telefone para você participar com a gente. A gente já volta. Venha conhecer o shopping que é a cara da Serra. Moda feminina, moda masculina, decoração, joalheria, gastronomia, lazer, bom gosto e requinte, que é a cara da Serra. O shopping fica na Estrada União Indústria, 10.341. Shopping Itaipava, lugar de gente feliz.
Estamos com o perfil de hoje, quarta-feira, e o nosso tema é o Setembro Amarelo, do qual a gente vai levar até o restante da semana, inclusive na semana que vem. Estou conversando com a psicóloga, a Regina Rezende, e a consultora de imagens, Juliana Munhoz, que veio do Rio, também carioca as duas. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho no nosso tema, que é realmente um suicídio. Vocês já tiveram pessoas próximas de vocês? Regina, principalmente, você está no CVV, né? Sim, eu fui voluntária do Centro de Valorização da Vida quando eu morava no Rio durante 8 anos. Então, assim, foi uma experiência. Eu não era psicóloga ainda, né? Porque o CVV você pode ser voluntário sem ser, você não precisa ser ligado à área. Ele é um trabalho religioso, profissional, as pessoas não precisam se identificar. E foi fundamental, foi um divisor de águas, porque foi a partir dessa minha experiência com o CVV que eu decidi que eu gostaria de trabalhar com pessoas, ouvindo pessoas, né? E, Ju, você já teve pessoas próximas de você que passou por isso, a família? O que você tem de experiência para dividir com a gente? E que, às vezes, quem está assistindo pode usar. Esse é o intuito dessa entrevista. É você de casa captar todas essas informações e tentar, de alguma forma, levar para a sua vida e ajudar quem você conhece ou até mesmo você, né? Eu me cadastrei para ser voluntária do CVV, estava contando aqui. Parabéns. E tomara que eu passe nas avaliações. Eu quero muito me engajar nesse projeto. É um projeto de vida, porque eu tenho, sim, uma pessoa da minha família. Eu perdi meu primo em torno de 1 ano e meio atrás. Foi uma devastação na minha casa, na minha família inteira. Minha família é muito grande. Meu avô e minha avó tiveram 5 filhas mulheres, todas com muitos filhos. Eu sou a única que tenho um filho só. Todas as outras tiveram muitos filhos. E eu perdi meu primo de 23 anos, numa manhã de domingo. 23 anos. E nós não esperávamos sermos devastados com essa notícia. Num primeiro momento, a gente acredita que vai dar tudo certo e que não é essa ligação, que aconteceu uma outra intercorrência ou algum engano. E a gente é pega de surpresa com a notícia que a gente perdeu por uma depressão bonitinha. E, Ju, qual era o comportamento dele? Ele trabalhava, tinha dado entrada na faculdade, ia começar a cursar engenharia civil. Não é porque é meu primo, mas um homem lindíssimo, maravilhoso. E não fizemos a leitura que ele precisava de intervenção. Eu, a prima mais velha, me cobro, a gente trocou isso agora, falamos sobre isso. Me cobro profundamente porque eu não enxerguei e eu o perdi entre as minhas mãos e não pude estender a mão para ele e não tive a leitura de que eu podia ter feito alguma coisa por ele naquele momento. Diferentemente de qualquer outra morte, o suicídio é devastador para a família também. Sim. Porque o sentimento de culpa é muito grande. É muito grande. Eu não vi, como é que eu não percebi? Por que eu não poderia fiz ter mais feito alguma coisa. Sim. Então, diferente de uma doença, um acidente, é muito devastador. Por que eu não li? Por que Sim, eu não os li nos amigos olhos também dele? sofrem. Por que aquela postagem não tinha nada? Mas por que eu não entendi? Por que eu não li nas entrelinhas? Por que eu não falei para ele que ele ia fazer muita falta? Por que eu não falei para ele que ele... Era importante. Eu lembro que quando ele foi na minha formatura, ele me abraçou, me beijou, temos foto, ele fez questão de me ver formar. E eu falei para ele, eu vou te ver formado. A gente teve uma conversa muito séria no dia que eu me formei. E por que eu não questionei a ele? E aí, você não vai começar logo? Eu quero te ver formar. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, você precisa entender que a sua vida é muito importante, que você vai fazer muita falta para todas as pessoas que convivem com você. As pessoas que convivem com você e que te amam de verdade vão ficar muito devastadas se você for embora antes da hora. É muito importante você entender que, por mais que você tenha uma depressão bonitinha e que alguma sugestão no seu ouvido te fale assim, você vai ser mais um, você vai entrar para a estatística. Mas aí eles vão chorar e essa dor vai passar. Não, não vai passar. Essa dor não passa nunca. Essa dor é lembrada todos os domingos de manhã, de sol. Quando eu abro a minha janela, eu penso, foi num domingo que eu perdi. Porque a gente perde muito. A gente perde uma guerra e a gente fica tudo ferido e não tem mais para onde ir.
Então, não tem solução, né? Não tem solução. A gente aprende a conviver com a dor. Eu não perdi por uma doença. Eu não perdi no quarto da UTI. Eu perdi porque eu não vi. E, de repente, se eu podia ter visto. E é importante que a família entenda também que ela não é culpada. Sim. Entendeu? Isso é importante também que a gente fala. Ele é devastador, as pessoas se sentem dessa forma, mas é muito importante que... O que acontece? Você está envolvido com as suas coisas, com as suas próprias demandas. E muitas vezes, se você não tem um ouvido acurado para perceber que quando aquela pessoa fala, eu não aguento mais, eu estou cansada, eu queria que abrisse um buraco e eu entrasse dentro dele. Você pode fazer uma leitura que simplesmente aquela pessoa está chateada, está cansada, está aborrecida com alguma coisa. Na verdade, ela realmente está cansada. Pode ser que não, mas você não tem essa formação para compreender isso. Então é necessário que as pessoas que estejam nos ouvindo, que nós nos perdoemos, entendeu? Que nós nos perdoemos. Porque me perdoa se eu não ouvi, me perdoa se eu não tive essa sensibilidade. Porque a pessoa não tem culpa. Ninguém tem culpa, entendeu? E tem uma coisa também que, assim, a pessoa que, infelizmente, acometida por uma doença, por um surto, por um desespero, porque às vezes a pessoa não sofre de depressão. O que acontece? A gente está vivendo uma crise econômica. Você imagina um pai de família... Que às vezes o financeiro ele sim, é uma das maiores causas. Principalmente entre os homens. Imagina um pai de família provedor, e aí ele perde o emprego. E dependendo da idade desse homem, a gente sabe o quanto é difícil o mercado de trabalho se abrir para um homem, às vezes, de 45 anos, que trabalhou durante 20 anos na mesma empresa, uma recolocação no mercado de trabalho, e aí ele começa a perceber, ele tem que tirar o filho do colégio particular, ele não consegue mais pagar o plano de saúde, ele vai entrar em desespero, ele vai entrar em angústia. E o que é pior, ele vai começar a se sentir um fracassado. E vai começar a sentir que... Como você fala, né? Exatamente. Então, assim, no momento desse de desespero, de angústia, ele pode ter um surto dos sentidos e fazer alguma coisa contra a própria vida. Entendeu? Então, assim, é preciso que a gente perceba que não é só o fruto da depressão, a depressão é a maior causadora dos casos de suicídio, mas o desespero e a falta de esperança também. Então, é importante que a gente fale sobre isso, que as pessoas procurem ajuda. Eu não estou conseguindo um emprego, eu estou desesperado, eu estou no fundo do poço. Procura uma ajuda psicológica. Procura uma ajuda, procura um apoio. Porque se você estiver minimamente estruturado, né, centrado emocionalmente, você vai conseguir ver opções. Às vezes, você vai ter que sair do seu campo, da sua zona de conforto. Optar por uma outra profissão, fazer uma outra coisa, mas no desespero, na angústia, você não vê nada. Não consegue pensar. Não consegue pensar. É verdade. Então, assim, tem solução? Tem. Tudo tem solução, só não tem solução para a morte. Tudo tem jeito. E, Lu, sabe o que acontece? Nós, como consultoras de imagem, podemos falar. Nós cuidamos da aparência, mas não cuidamos do emocional. E aí, quando você é pego numa situação financeira, algumas mulheres que eu atendo muito, o marido foi embora de casa... Não esperava, estava achando que o casamento estava legal e, de repente, o marido vai embora de casa. O abandono. Ou uma perda de um filho. Às vezes você perde um filho e você não consegue se encaixar nesse mundo novo, porque não é normal você perder um filho. Sim. E tantas outras situações, você cuida da aparência, mas você não cuida do emocional. Você não procura um psicólogo com o qual você tenha intimidade, liberdade, sim, como a gente estava falando, sim, de você ter identificação com o psicólogo e deixar, de repente, de comprar uma roupa nova e pagar uma sessão de terapia para você entender que aquela tristeza bonitinha que você sente pode te prejudicar muito. Que não é então, você que está em casa nos ouvindo hoje, que não é bonitinha, eu digo bonitinha. Ela fala bonitinha de uma forma. Eu falo bonitinha. Eu falo depressão bonitinha porque você se arruma, passa maquiagem, sim, você vai trabalhar, você vai no barzinho com suas amigas na sexta-feira, mas você está deprimido. Sim. A depressão feiazinha é aquela que você não toma banho, que você, sim, fica em cima da cama, que você se esconde. Tem a depressão e a grande depressão. A grande depressão é essa, que você nem sai de casa. E as pessoas acham que depressão é só isso. Não, quando você para de tomar banho. Não. Existe uma depressão até, por exemplo, quando você está muito irritada. Sabe uma, sim, pessoa mal-humorada, irritada, está sempre aborrecida. Constantemente. Gritando com as pessoas, sem, sim, paciência para nada. Você pode estar deprimido. Falta de apetite também, sim, caracteriza, sim, a depressão. O excesso de apetite.
Chegaram São algumas sintomas. mensagens pra gente aqui, agradeço a participação. Eu vou por ordem e vamos ver se a gente consegue ajudar quem está assistindo a gente. A primeira, qual a principal causa de se levar à depressão? Como eu sei detectar que eu estou com depressão? São duas perguntas, na verdade, né? Sim. Então, a depressão é uma doença física. Como eu falei anteriormente, o cérebro ele é um órgão e ele funciona segundo os neurotransmissores. Os neurotransmissores é a química do cérebro. É aquilo que as células, os neurônios, elas começam, né? Como é que o nosso corpo funciona? Com a eliminação, com a captação desses neurotransmissores. Então, por exemplo, você faz uma sessão de ginástica. E aí, você, quando termina, toma aquele banho, você se sente muito bem. O que é isso? É endorfina. Você produziu endorfina. Quando você está apaixonado, quando você tem um bebê, você produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, assim, nós só funcionamos com essa química equilibrada. Serotonina, endorfina, todas elas, de alguma forma, equilibradas. E vamos imaginar que o cérebro, de alguma forma, entre numa baixa. E aí você não está produzindo a serotonina, a dopamina, a endorfina que você precisa para se sentir bem. Por isso que a depressão é uma doença orgânica. Não existe exame para comprovar isso, mas num exame clínico, um psiquiatra consegue detectar, um psicólogo também, que você está fazendo um quadro depressivo. E aí a necessidade da medicação. Porque a medicação vai justamente aumentar a captação desses neurotransmissores para você se sentir bem. E em 2 semanas, né, porque em média o remédio demora umas 2 semanas para fazer efeito, em 2 semanas, aí eu vejo as pessoas falando assim, engraçado, não estou mais sentindo aquilo. E é uma mudança tão sutil, e é tão incrível. E assim a gente agradece, né, temos que agradecer aos laboratórios, né, tem muita coisa assim, se consome psicofarmaco demais. Mas a gente precisa entender que antes do desenvolvimento dos remédios para o cérebro, o único tratamento era hospício. As pessoas eram internadas. As pessoas acham que... eu acho que até isso está mudando um pouco, porque é frescura, porque ela não tem nada... É físico, é orgânico. E é importante você fazer a terapia. Sim, porque aí a medicação, né? A medicação vem minimizar os sintomas. A terapia vai trabalhar as causas. Porque você também não vai ficar tomando remédio ad eterno. A gente espera que uma hora você possa parar, apesar de existirem casos crônicos, que você vai tomar remédio para a vida toda como se você fosse hipertenso. Mas a terapia vai trabalhar as causas. Por que você chegou onde você chegou? O que aconteceu? Como você vai desenvolver mecanismos para não cair novamente num quadro desse? Então, é físico e é psicológico também. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acho que você já até... respondeu. Consigo resolver sem falar com ninguém? Depende, né? Acho que não. Não consegue. Não consegue sair. Não consegue. Nem que seja um apoio espiritual. Se você tem uma religião, nem que você fale com o seu orientador espiritual, sozinho, não. Você precisa do trabalho da família, do apoio da família, você precisa falar sobre isso. Porque se você não dividir, você vai cada vez se sentir mais sozinho. E isso vai, de alguma forma, vai dar um resultado no seu comportamento. É preciso falar sobre isso com alguém, um amigo, um orientador, uma pessoa mais velha. Se você é jovem, fala com alguém da sua escola. A escola tem psicólogo, tem orientador pedagógico. Fala com alguém. Fala com um professor que você ama, sabe, que você respeita. É preciso que você fale. A terapia, isso é um termo da primeira paciente que Freud tratou, é a cura pela palavra. É a palavra que nos cura, é essa capacidade de botar para fora. Porque o que fica aqui dentro, né, o que não é dito, é maldito. Vira uma maldição. Você fica se sentindo como se você estivesse explodindo, Sim, né? Você exatamente. tem que colocar aquilo para fora. E na terapia é uma outra leitura. Você está falando com uma pessoa completamente neutra. Porque se eu sento com uma amiga para conversar, eu vou falar o meu problema. Ela vai falar, imagina, amiga, tem outra pessoa pior. Ou então, não é isso. E aí ela tinha este elogio, ela não entendeu. Ela não é especialista. E aí quando você senta com uma terapeuta para conversar, a terapeuta além de ter, né? Sim, e é uma pessoa 100% neutra, uma pessoa que tem o estudo, que tem a técnica para poder te colocar no seu lugar. Então é importante não sair sozinho, porque se você quisesse sair sozinho, você não tinha entrado na depressão. Se você conseguisse sair sozinho. Sim. Né? É verdade. Bom, eu tenho mais algumas outras perguntas aqui que eu vou responder, a gente vai tentar responder no segundo bloco.
A gente vive hoje uma questão de gênero muito forte, né? Eu acho que eu vejo muitas pessoas que elas são, né, homossexuais, a gente vai falar, que também sofrem muito com depressão porque às vezes elas não têm coragem de assumir, né? Eu vejo muito isso, eu conheço pessoas assim. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, você, Ju, como consultora de imagem, porque eu não sei se você já pegou alguma cliente assim, ou um cliente, e você, Regina, como né, especialista da área. Lu, a falta de tolerância com o próximo, ela causa depressão. Porque eu vejo muitas pessoas que são a falta de amor, né? que... Então, assim, eu percebo muito forte, não a só a parte sexual, mas, por exemplo, eu escolhi, por exemplo, não trabalhar numa grande empresa, não ser uma alta executiva, mas fazer brigadeiros para fora e ser mãe de 6 filhos. E ok, se eu resolvi ser assim. Uhum. Eu resolvi trocar o meu gênero, eu resolvi vestir roupas de menino, eu resolvi vestir roupas de menina, eu resolvi que eu não vou para academia. Uma coisa importante quanto a isso é que não existe uma resolução. Não existe. A coisa mais errada que alguém pode falar é a opção dele. Uhum. Não existe escolha. A homossexualidade é uma condição. Entendeu? Não existe essa escolha. Como não existe também entre os transexuais essa história de que decidiu ser menino ou decidiu ser menina. Isso é muito importante. É algo já reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Está lá, entendeu? As pessoas, é uma condição. Só que nós vivemos ainda numa sociedade extremamente preconceituosa e extremamente má. Porque quando você não dá direito ao outro dele ser aquilo para o qual e que é inerente à natureza dele, ele não escolheu. Para pensar, tanto sofrimento que envolve, quem escolheria? Quem tomaria esse caminho pela homossexualidade? É muito mais tranquilo ser hétero, é muito mais confortável. É muito mais o padrão, na verdade. É muito mais o padrão. E aí, então não existe escolha. Exatamente. Quando eu falo de falta de tolerância, é isso, é quebra do padrão. Sim. Então eu deixo de ser autoexecutiva para vender um brigadeiro, eu troco o meu sexo, eu quero ser plus size, eu não quero ser magra. Qual é o seu problema com a diferença do outro? Sim, com a falta. Qual é o seu problema se o outro é diferente de você? Você tem um problema, você precisa lidar com isso. Isso é uma questão sua. Se você tem uma intolerância com relação àquele que é diferente, seja gordo, eu não gosto de gordo. Exatamente. Porque homossexual é isso. Negro, se você é racista, pardo, você ruivo. tem um problema sério, que pode ser desde um desvio de caráter, até algo que você tem enrustido em você, e existe o fenômeno da projeção. Eu projeto no outro aquilo que eu não consigo resolver em mim. E aí você precisa ficar atento. Por que eu faço isso? Nossa, por que 2, 3 jovens saem sábado à noite para agredir um homossexual? Escolhem agredir. E ele que sofreu aquilo, ele falou assim, gente, eu tô cansado desse mundo. Ele pode vir sim a tomar uma atitude E quando que a minha liberdade, gera um sofrimento absurdo. Quando a minha liberdade começa a te atrapalhar? Por que a minha liberdade te incomoda? Porque a minha escolha te incomoda? Por que a minha escolha faz você deprimir? E é um mundo cada vez mais intolerante aos padrões, à quebra dos padrões. As pessoas querem colocar todo mundo no mesmo rótulo, na mesma caixa, na consultoria de imagem, vestindo a mesma roupa, usando a mesma foto do Instagram, copiando todo mundo. E aí, quando você não se encaixa naquele padrão, você deprime, porque você não consegue andar fora daquele ciclo. E tem uma coisa importante também, Ju, que é a família. Eu percebo que quando a família aceita e acolhe, né, a homossexualidade do seu filho, do seu primo, é outra coisa. A família é fundamental para aceitar aquele jovem, para entender que aquele jovem não fez uma escolha, que aquele jovem precisa de apoio, precisa de cuidado, você precisa formar aquele jovem, entendeu? Independe, porque isso vai ser cabeleireiro? Não, ele vai ser o que ele quiser. Ele vai ser médico, advogado, engenheiro, ele vai ser o que ele quiser. Independente do que ele faz sexualmente. Então, assim, investir nesse jovem, nessa jovem, para que ela possa desenvolver todo o seu potencial, isso é fundamental. Porque sem esse apoio da família, a autoestima desse jovem totalmente abalada, ele pode, e é muito grande o número de homoafetivos que se matam.
Você já por teve, conta da não aceitação. você já teve no seu consultório experiências de jovem? Isso acontece muito também, não só jovem. Você já foi casado, já teve esposa, já teve marido, e aí você resolve trocar o sexo. Você já teve essa experiência ligada ao desejo do suicídio? Porque assim, não é porque tem o desejo do suicídio por conta de uma homoafetividade. Mas se você não vive num mundo em que você se vê aceito, você pode desenvolver, né, pensamentos e ideação suicida, porque você está muito triste. Então, assim, eu recebo muitos no consultório. E o que a gente procura perceber? Se aquele jovem está sendo acolhido ou se aquele adulto que agora decidiu, né, que ele vai assumir algo que sempre esteve latente nele, porque isso não é uma descoberta que você faz aos 40 anos, sempre esteve lá latente, mas você decidiu que agora eu vou ser aquilo que eu sinto que eu sempre fui, mas nunca tive coragem, né, e de assumir. Então, se você percebe que aquela pessoa está sofrendo por causa disso, ela pode desenvolver uma ideação suicida, não por causa da homossexualidade, por conta da tristeza que ele está sentindo. A homossexualidade não leva a isso, de jeito nenhum. A não aceitação, sim. Nossa, é bem complexo, né? Bom, eu tenho mais uma pergunta aqui. Quando a pessoa está em meio a uma crise do pânico, o que posso fazer para ajudar? Olha, você pode, se você perceber que a pessoa não está conseguindo ter o mínimo de controle, você pode levar para pronto-socorro. Lá eles têm remédio para tirar a pessoa da crise. Mas no momento em que você está com ela, você precisa segurar essa pessoa, olhar nos olhos dela e ajudá-la a respirar. Quando você respira, você automaticamente começa a produzir GABA, que é um neurotransmissor que ajuda você a reconquistar o seu autocontrole. Respirar. Uma respiração profunda e soltando pelo nariz. A gente vê nos filmes, às vezes a pessoa botar um saquinho de papel na cabeça. Já viu nos filmes que a pessoa bota aquilo ali porque está tendo uma crise de ansiedade. É uma expressão. Respira no saco, respira fundo. Sim. Porque aí, o que acontece? Ela vê aquele movimento e isso acaba tirando o cérebro um pouco daquele momento em que ele está mergulhado de adrenalina e que ele está tendo é como se ele tivesse um curto-circuito. O cérebro dá um curto-circuito e você precisa puxar ele de volta, entendeu? Então, assim, fazer essa pessoa respirar, conversar com essa pessoa, segurar nas mãos dela, eu estou aqui com você, você não está sozinho, vai passar, e você pode, inclusive, começar a falar assim, nossa, lembra aquele dia que a gente foi à praia? Nossa, estava um dia maravilhoso, estava sol, e a pessoa respirando, e você conversando com ela. Você vai falando, você lembra de algumas coisas que vocês já viveram, porque o cérebro não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. E aí ele está mergulhado na crise, e se a pessoa começa a lembrar, se remeter a alguma outra lembrança ou memória boa, ela vai sair. Que interessante, eu não sabia. Sim. E o corpo todo está padecendo, todo padecendo. A pressão alta, está suando. Eu já tive experiências na família também com síndrome do pânico. Só que não vai infartar. Porque, assim, na maioria das vezes, você tem sudorese, um pouco de taquicardia, mas não sobe a pressão. Tanto que chega no hospital, às vezes, eu estou morrendo, estou infartando. O médico sabe que é uma crise de pânico porque a pressão está normal. A sensação que dá é que a pressão está alta. A sensação é que é. De mal-estar. Exatamente. Sim. Bom, a gente tem alguns dados aqui sobre Setembro Amarelo, que a minha produção pegou, que quando a gente lê é alarmante, né, gente? A gente não consegue acreditar. A taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9,8%. Eu acho que esse resultado é a nível financeiro mesmo, né? A gente está passando por uma crise, e isso é segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Essa, então, aqui é alarmante. O suicídio foi a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Só após o suicídio vem o acidente de carro. Que a gente não sabe o que está por trás também, né? Do acidente de carro. Porque você imagina um jovem dirigindo a 150 km por hora na Barão, de sexta para sábado, depois de beber numa festa ou numa balada. Entendeu? Esse comportamento de risco que às vezes leva a um acidente de automóvel, às vezes por trás desses números também está o suicídio. Entendeu? E aqui tem mais um. Embora os números mundiais estejam em queda, os índices ainda são alarmantes. Cerca de 800 mil pessoas acabam com as suas vidas todos os anos no mundo. E o que equivale à morte de 40
a cada... Não, que equivale uma morte a cada 40 segundos. Isso é para vocês verem, né? A gente está aqui, isso é, né, dados mesmo, reais, que enquanto a gente está conversando, tem pessoas cometendo suicídio. O que a gente precisa fazer? Né? A importância desse bate-papo nosso, da gente conversar sobre isso, da gente passar isso para quem está assistindo a gente. A gente tem uma família tão grande, né, Ju? Eu também tenho uma família tão grande, a gente passa por diversos problemas. E uma coisa que a gente acha, nunca vai acontecer com a gente. Nunca vai entrar dentro da minha casa. Né? Eu nunca vou chorar esse choro. Esse choro eu nunca vou chorar. E aí você acorda, seu telefone toca e você recebe uma notícia que você não foi comunicado. Não pediram a sua ajuda. Não solicitaram. Mas ontem estava tudo bem. Ontem nos vimos. Nós nos vimos no sábado, estávamos juntos, a família estava reunida no sábado. O que aconteceu domingo de manhã? O que aconteceu com a minha amiga que foi trabalhar? Eu tenho uma amiga que uma vez ela pegou o carro, sumiu. E às 6 horas da tarde deram falta dela. E aí eu perguntei, mas por que você fez isso? Ela falou, eu queria saber que se eu me matasse, se as pessoas iam sentir minha falta. O que acontece quando a pessoa, que nível de desespero que a pessoa sente, que coragem que a pessoa sente, que angústia que a pessoa sente, que ninguém está em volta percebe, que faz com que ela tenha força e coragem de acabar com a própria vida. O tamanho da tristeza que ela sente. Então é muito importante, quem está nos assistindo aqui, quem está nos ouvindo, ou se alguém vai assistir depois, amanhã, o link vai ficar disponível. Você que está em casa, qual o tamanho da sua tristeza? Por que você não procura ajuda? Por que você não se esforça? Por que você não procura uma psicóloga, uma terapia? Uso de medicação? Porque eu tenho certeza, e é uma experiência pessoal, eu posso afirmar que a sua família e os seus amigos vão sentir muito a sua falta se você for embora. A vida vai continuar acontecendo, Regina, ela sempre acontece, mas você vai devastar muitas pessoas com a sua ausência, vai ser muito dolorido, não só para quem está perto, mas para quem estuda com você, para quem caminha com você. Acho que estamos fazendo, né? Você perguntou o que podemos fazer. Estamos fazendo. O Setembro Amarelo é justamente isso, é o mês que a gente chama atenção para essa questão, que a gente fala sobre prevenção, que a gente fala sobre as formas de tratamento, e isso é o que nós vamos continuar fazendo. Entendeu? É algo que a gente tem que falar diuturnamente, e é importante que você, assim como você falou, que você peça ajuda e que as pessoas também entendam que quando aquela pessoa fala que ela tem vontade de morrer, ela não está querendo chamar atenção, não. Ela está triste mesmo. E ela está pedindo ajuda. Porque todo mundo quer ser feliz, até quem se mata. Então, se a pessoa fala, eu não estou aguentando mais, eu estou cansado, eu estou exausto, eu penso em desistir, e aí você tem que, opa, o que ele quer dizer com isso? E perguntar, você está pensando em se matar? Você pensa em acabar com a sua vida? E aí deixa que ele fale. E você escute. Então vamos procurar ajuda. É isso aí. Regina, a gente só tem 3 minutinhos, acho que 5 minutos nem tem mais. 3 minutinhos. Aonde que eu encontro, pessoal que está assistindo, onde eu encontro a Regina, quero conversar com ela. Então, o meu consultório é no edifício profissional, né? O meu telefone é 5 vezes o número 93118, é o WhatsApp, fácil. Então, assim, já aconteceu, a gente está numa entrevista e chegar a mensagem, pode mandar mensagem, entendeu? A gente vai tentar, de alguma forma, chegar até você e ajudar você, se você precisar. Se não puder, se não estiver ao meu alcance, eu vou poder te indicar para alguém. Então, assim, é só mandar mensagem ou telefonar. Juliana? Meu arroba é Juliana Munhoz, atendo basicamente no Rio, mas não vou sofrer de ter que vir para Petrópolis ficar visitando vocês. Vai ser maravilhoso. Muito obrigada, Lu. Olha, eu tenho que agradecer muito, muito a vocês por terem aceito o meu convite. As portas estão abertas para a gente voltar. A gente está falando durante esse tema até o final do mês. E eu acho que a gente não deve falar só em setembro, a gente tem que falar todo ano. Obrigada por vocês dividirem com o meu público, as pessoas que estão assistindo nas reprises, podem entrar em contato, que entrem alguma sementinha, sabe, no coração de cada um, e tudo tem jeito na vida. Eu acho que tudo passa. Tem uma frase, né, acho que é do Chico Xavier que fala, tudo passa. A coisa boa
também passa. E a coisa ruim também passa. Então vamos superar, gente. Vamos conversar, né? Não deixem para lá. Acontece, é verdade, mas vamos tentar prevenir, tá bom? Eu quero agradecer muito a presença de vocês. Queria muito falar mais, né? Que a gente já está com 1 hora falando, né? Obrigada pelo convite. Que Papai do Céu abençoe cada uma, amém, a família de vocês, extensivo para todos. E obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Obrigada. Bom, gente, sexta-feira tem mais perfil, graças a Deus, se Deus quiser, aqui na TVI Petrópolis, canal 3. E até lá. Beijo.